Olá pessoal, eu sou o Fabiano Carvalho, CEO da Icon Tecnologia, e hoje vou falar um pouco com vocês sobre transformação de serviço ao cidadão, ou transformação de serviços públicos. Essa é uma demanda e uma solução que a Icon já trabalha há muitos anos, só que nos últimos anos a Icon veio a desenvolver diversas alternativas para solucionar esse tipo de demanda de clientes públicos e organizações governamentais que precisam pegar os seus serviços públicos, transformá-los de maneira em tornar eles acessíveis e democráticos ao cidadão. Toda grande cidade, todo estado, toda organização pública, ela depende deste tipo de ação para poder atender mais pessoas. Um grande exemplo disso é quando nós falamos que eu preciso democratizar o acesso, tanto uma empresa quanto um cidadão, para ele conseguir trafegar informações, ou para conseguir abrir um processo, ou para solicitar algum serviço público, eu tenho que ter uma ferramenta automatizada para isso, onde a Icon entra e onde a Icon propõe uma série de atividades que não são somente na área de software, mas na área de consultoria também, para entender a demanda, a dor que esse cliente tem, entender o comportamento desses processos, estruturar esses processos dentro de uma cadeia de valor, automatizar esses processos e utilizar esse tipo de atividade como uma ferramenta que está aproximando o cidadão da organização e que ao mesmo tempo consiga atender essas pessoas de uma maneira mais ágil e eficiente e que ao mesmo tempo ela consiga utilizar ferramentas de autenticação, de controle de segurança que vão desde um processo biométrico a um processo de autenticação em 2 fatores, a uma utilização de OITs que permitam entender o comportamento dessas pessoas, entender a demanda delas e estruturar isso dentro de uma cadeia de valor num ambiente de software. O que tem acontecido muito, principalmente no Brasil, em países em processo de desenvolvimento, é justamente que as cidades e as organizações, os estados ou qualquer tipo de organização governamental, ela precisa entender que ela gerencia diversos bancos de dados, esses bancos de dados precisam ser estruturados, eles precisam conversar entre si. A Icon tem um time muito forte nessa área, né, de entendimento do negócio, de entendimento de mapear esse negócio, da maneira que ele funciona e de que maneira eu vou desdobrar aquilo para uma atividade que eu consiga trazer para o cidadão ou para a empresa um ambiente fácil, né? E geralmente a gente acaba transformando isso para um ambiente de portal ou para um ambiente mobile, onde eu posso utilizar um aplicativo ou alguma ação que eu consiga imputar diversas inteligências artificiais dentro desse contexto e consiga dar um resultado final para o cidadão. Quando a gente fala de resultado final para o cidadão ou para a empresa, a Icon está falando de desenvolver uma região, desenvolver de simplesmente não só desenvolver, mas ter uma capacidade de atender mais pessoas e mais empresas em menos tempo. Hoje nós atendemos diversas capitais brasileiras, diversas grandes cidades e cidades em processo de desenvolvimento. Esses projetos se tornaram referência no Brasil. Se hoje contarmos, todos os cidadãos são impactados pelos nossos projetos, a gente está falando de quase 19 milhões de pessoas que acessam os nossos produtos, que acessam os nossos sistemas e são beneficiadas por esse trabalho. Se você tem vontade de conhecer, tem uma demanda parecida, trabalha numa unidade governamental, entende que a transformação digital faz parte do teu contexto de desenvolvimento, procure a Icon, nós vamos atender e entender esse processo, mapear essa demanda e tentar construir a melhor solução para você.